Bem-vindos. Yeah? Okay. Então, Victoria vai falar agora, vai dar as boas-vindas. So just to welcome everyone to this final session of the Big Love Gostaria Festival. de And what dar I'm going to boas-vindas be a todos, essa speaking my última, heart is essa filled última with gratitude sessão for da Big Love. all the Meu coração está participants cheio de for this gratidão session. I por todas as genuinely feel pessoas, moved. todas as At the pessoas que start, I was apresentaram, feeling todas as quite pessoas que nervous, but I participaram. No found that começo eu estava um pouco by nervosa como as coisas iam practicing for funcionar, months, I think mas eu fiquei things muito start to feliz e we've totalmente seen and how people have tudo responded. que a gente recebeu e tudo que umas I'd like pessoas to say thank you so responderam. much for Eu making gostaria that de dizer possible. muito obrigado por I fazer really isso love that each possível. presenter Eu brought their adorei own eh, perspective todos of the visualization o que os and some of apresentadores their trouxeram, em cada um das perspectives. versões e das ideias das But also perspectivas que there's eles a lot of trazeram, common threads habilidades que eles trouxeram e from também as the uniões que presentations that tiveram, people né, de kept cada uma. bringing up. So I Eles hope tiveram, by the end of então, this tiveram lecture I uniões, leave you então eu gostaria de falar feeling sobre isso, mas porque and hoje I just want to é a palestra do Osso e que eu also gostaria de agradecer a our todos os wonderful apresentadores e finalists. todos os Thank you so moderadores much e indeed principalmente for having todos managed os this set of occasions tradutores to make these e todas sessions as pessoas que possible. fizeram Thank you essas sessões fossem to our possíveis para todas as politicians, pessoas, to para our os funders. nossos Without whom none of this is membros do possible. conselho, To também as our pessoas team, que Angela, Michaela, do, Ellie, fizeram doativos, celebrating principalmente também o Jennifer. nosso time, a Ângela e a Micaela, que Our fizeram isso chief acontecer, Holiness, the Dalai Lama, e principalmente o nosso patrono, sua santidade é o Dalai Lama. shared with us his Então, message for this ele, festival. ele fez We're uma really blessed, I mensagem, think. ele fez uma mensagem que está na página This web precious para collective. esse And festival, of course, our e honorary claro, president, e Lamazopa precisamos, e Rinpoche, também, and principalmente, ao most nosso importantly, honorário those who made it all presidente, possible. Lama Zopa This Rinpoche, e festival. também, Thank claro, you todos for vocês joining, que sharing, vieram aqui and participar, what compartilhar we're e hoping fizeram com que to isso seja come out of the possível. event. So our aspiration is to have this Então, nossa festival geração é every que year. a gente possa fazer To let this be a esse big festival todos os anos. Vamos rezar para que tudo isso aconteça. A FDCW é uma organização sem fins lucrativos e então, então funciona através de donativos, né, de doações. Então, pensem realmente em poder ajudar de alguma maneira para a gente poder trazer esses programas a todas as pessoas no mundo e trazer compaixão, amor, sabedoria a todas as pessoas sencientes nesse mundo. Uma das coisas que o Rinpoche falou e que foi o mais importante é que a educação universal não é só palavras, blá, 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 principalmente é ação. E uma das coisas que todos os nossos apresentadores, né, falaram, nossos palestrantes, eles falaram, realmente há muitas maneiras, muitas ferramentas, e nossa website tem muitas informações e tem muitas coisas que podem fazer. Também no Facebook, tudo isso pode acontecer, também pode olhar. E hoje nosso palestrante de hoje é o seu Rita Torres, que é o nosso último palestrante, que faz muito sentido para mim, na verdade, terminar com ele, porque quando ele foi, bom, como alguns de vocês já sabem, quando ele tinha 14 meses, ele foi considerado, reconhecido como a reencarnação do Lama Yeshe, né, que na verdade é o fundador e quem foi a inspiração da educação e diversão. Para mim não tem ninguém, na verdade, que poderia ser melhor para terminar essa sessão, essa última sessão, que não seja o seu. E ele também é o fundador da iniciativa global de plantar árvores, que na verdade ele também estudou música, estudou cinema, também é pai e também é um antigo monge. E ele tem essa ideia de realmente trazer que todas as experiências são uma oportunidade de aprender para todas as pessoas. Então, hoje o Ossel vai ser entrevistado pela Ana Colau, e ela já estava involucrada com a educação universal por mais de 12 anos, de 15 anos. Ela, na verdade, já vem utilizando os programas e ajudando com os programas há muitos anos. Ela é uma pessoa muito inspiradora, que tem uma energia incrível. Enquanto a Ana está entrevistando o Ossel, por favor, utilizem o chat para escrever qualquer tipo de pergunta, e
e a Jackie, que é a assistente do Ossel, vai olhar nas perguntas e vai dizer que tem algum tipo de pergunta. Então, se tem alguma pergunta, pode escrever no chat para ela. Ela que está perguntando se a gente pode botar uma música, se a gente pode botar uma... ela quer botar uma música, então, mas a música não está pronta, então a gente vai fazer a música no final. Não tem problema, a gente vai fazer isso. Muito obrigado por todos vocês por estarem aqui. Bem-vindos ao Espaço do Coração. Como você está, Eu estou muito bem. E você também, muito bom te ver. Aqui está chovendo e parece que é a monsoon, que é a época de chuvas que tem na Índia. Esses últimos 3 dias não parou de chover, então a gente tem ficado dentro de casa nos últimos 3 dias. A Ana está dizendo que Liverpool, que também é uma cidade que tem vindo bastante molhada. E a gente precisa de muita água. Ela está dizendo que todas as plantas dela estão lá de fora para receber a chuva. Então, ela pensou que a gente poderia começar, porque ela vem sendo muito inspirada por todas as palestras que tiveram nos últimos dias, e tudo que foi explicado, e todas as coisas. Então, ela pensou que a gente poderia utilizar as cartas da Citizen Guidelines, das 16 atitudes. Então, ela vai tentar tentar fazer com que o seu escolha, né? Então, ela pediu para o seu dizer qual que ele quer. Então, a carta que saiu, que é uma das 16 atitudes, contentamento. Contentamento é muito importante. Vem junto com a gratitude. Sem isso, é muito difícil trabalhar em todas as outras qualidades interiores, né, e emoções de que cada um de vocês. Sem contentamento é muito difícil, porque insatisfação vem normalmente disso, por essa ideia de não estar contente e não estar agradecido pelo que a gente já tem. Então, isso é uma coisa muito importante, é a base para uma vida feliz. Claro, também aceitar, né, e contentamento, onde a gente vive numa sociedade que está sempre o tempo querendo mais e mais, é muito difícil de viver e pensar como estamos contentos, né, com o que temos. Então, tenho algumas perguntas e a gente vai vendo como a gente vai o Ossa está dizendo que contentamento é uma ferramenta muito, muito útil para estar no momento e para ajudar a saber para a gente saber o que a gente tem. Se a gente está contente, a gente está presente, a gente sabe o que tá. Então, é uma ótima palavra para começar. Muito obrigado. Insatisfação é realmente um grande problema nesse mundo de hoje. E a Ana concorda, sim, personalmente e no mundo. Então, eu sei que você esteve muito ocupado. Eu tenho um filho de 5 anos, Norbo, que é o filho do Osso, eu tenho 3 anos, e ela está muito feliz. É uma época tão boa, tão especial. Eu sei que você deve estar... Só isso já deve ser muito, muito ocupado, né? Mas eu sei que você tem muitos projetos e muitas outras ideias. Você poderia nos dar uma visão geral das visões e dos projetos que você está trabalhando agora? Porque a gente tem algumas pessoas que sabem, não sabem de todas as coisas, e aí o moço fala que é top secreto. Então, quais as que não são top secretas que estão na página web? Bom, basicamente, o que você quer saber sobre a minha vida não é muito interessante, mas se você me pergunta, eu vou falar alguma coisa. A minha prioridade, na verdade, é o Norbo, meu filho. Ele é meu filho de 3 anos de idade, e ele, desde quando ele nasceu, eu cheguei a conseguir ter uma ideia melhor de tempo. Antes eu pensava em tempo como o tempo passava, mas agora que desde que o Norbo nasceu, parece que são 15 anos atrás, mas na verdade são só 3 anos, mas então
o tempo parece que move muito rápido, mas na verdade não move tanto. Então, na verdade, é uma coisa que para me ajuda, eu posso tomar minha vida um pouco mais tranquilo. Eu, na verdade, me mudei para Catalunha, na Espanha. Eu morava ao lado do Chita, que é um retiro nas montanhas aqui na Catalunha, na Espanha. É um lugar lindo, você não tem acesso a telefone, você chega lá e está totalmente imerso dentro da natureza, cheio de animais, de florestas. E todos os fins de semana eles fazem curso, né? Agora com o coronavírus está um pouco complicado, então a gente está fazendo cursos online. Então isso é das coisas que eu estou tentando, um dos projetos que eu estou tentando ajudar é Tushita. Eu estou tentando, né, fazer com que funcione melhor e tudo. E principalmente a iniciação global de árvores, que se chama GTI, Global Tree Initiative. Na verdade, a ideia é a Jackie, que é assistente, e ela que está tocando tudo isso, e na verdade, eu só falo muito e eu não faço. Mas a Ana está perguntando, essa organização de plantar árvores é uma semente que já está, na verdade, produzindo frutos. Na verdade, o Oso diz que é uma ideia de focar energia, de focar umas visões, para ter uma ideia, para as pessoas terem alguma coisa que fazer juntos. Então, as coisas na verdade, é unificar as pessoas. Então, é uma coisa que as pessoas possam fazer agora para o futuro também. Para mim é muito importante também, porque como um indivíduo, eu também vivo na sociedade, eu dou descarga e utilizo um montão de água. Eu tento utilizar o lado de fora, mas eu moro numa cidade, mas tem tantos aspectos que na verdade eles não coincidem como eu gostaria de viver. Por exemplo, eu tenho que comprar coisas que, na verdade, têm plástico e coisas assim. Eu também tenho, eu também tenho emissões de carbono que eu produzo. Então, como eu posso fazer para parar com essas emissões? E como eu posso fazer para oferecer isso para outras pessoas que também possam parar de não ter, de acabar com suas emissões de carbono. Então, essa ideia de que as pessoas querem fazer isso, mas também, de uma maneira ativa, também pensar no futuro. Então, uma pessoa que, na verdade, planta uma árvore e que não pensa que, na verdade, utilizar essa árvore para poder utilizar que alguém possa utilizar essa árvore, a sombra dessa árvore, né? Isso significa ter um grande coração. Pensar em alguma coisa que vai ajudar outras pessoas no futuro sem você nem mesmo estar aqui. Então, nesse planeta, a gente tem tantas espécies, tantos animais, árvores, e o nosso corpo é totalmente dependente do ar, do sol, de muitos aspectos diferentes, é totalmente interdependente. Então, Big Love, né, esse amor grande, é isso, essa ideia de querer poder oferecer alguma coisa que seja maior do que você. Só para você pensar, este corpo tem bilhões de células trabalhando juntas, trabalhando de uma forma super forte, para simplesmente que você esteja feliz, você esteja vivo, mas você nem mesmo percebe. Imagina se, imagina se as suas células fossem fossem tão preguiçosas quanto eu. E a Ana está dizendo, eu tenho esse problema, meu corpo é assim. Mas é totalmente verdade. Essa ideia dessa iniciativa global de plantar árvores é tanto ideia, porque é uma tão boa ideia, porque essa ideia de plantar uma árvore é essa ideia de interconexão e pensar em alguém que possa utilizar essa mente e esse corpo de realmente plantar uma árvore é incrível, é incrível. É uma ótima ideia. Incrível. Isso realmente é amor, diz o Osho. Se a gente está falando de amor, a gente está falando de amor incondicional, é de reconhecer que nós estamos vivos por causa do amor, por causa do nosso
corpo, se você pensar todos os milhões de células que estão vivas, então elas estão vivas, né? Ela tem, de uma certa maneira, uma consciência, né? É, não quer sofrer, quer ser feliz, também tem essa ideia também. E nós recebemos tanto amor e tanto cuidado e tanto trabalho duro. Todas a comida que a gente recebe, por exemplo, alguém tem que plantar, alguém tem que é, é, tirar da terra e tudo isso. E também, não só isso, o ar, a fotossíntese, tudo isso. Imagina a quantidade, uma quantidade enorme de interdependência que a gente não está nem consciente. Então, só para a gente estar vivo, a gente depende de tantos seres, de todos os tipos de dimensões. Como a gente também depende nossas existências passadas, existências kármicas passadas. Então, quando a gente está plantando uma trilha, uma árvore, a gente só está a gente está agradecendo as pessoas, todo esse amor que a gente recebeu. E no final, tudo isso todo nesse universo, esse nosso universo é simplesmente essa interdependência. Estamos vivendo simultaneamente, compartilhando tantas coisas. A gente está dividindo o sol, a terra, tudo que a gente está dividindo todos os nossos dias, com todos. Quando a gente entende isso, e a gente entende quanto enorme isso é, quanto universal é, e a gente pode realmente entender o que é o amor, não só o amor pelos outros, mas um amor com um mesmo. E a gente está conectado. A Ana está dizendo, você quase respondeu a minha segunda pergunta, mesmo que eu não tinha perguntado. Qual é a sua entendimento do que vem a ser a educação universal? Como você entende quais são as qualidades e os benefícios que nunca escutaram sobre, que não tenham nenhuma ideia do que é educação universal, e você chega e explica para eles? Bem, então, bom, bom, a resposta sempre é a educação universal, é isso. Mas quando você pergunta alguma coisa, eu sempre gosto de responder alguma coisa diferente, de diferentes aspectos. E que, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Essas pessoas sabem muito mais do que eu. Mas eu gosto de improvisar muitas vezes, e de sentir e aí falar deste lugar. Muitas vezes eu não estou 100% correto, muitas vezes a minha informação vem da minha improvisação. Mas se você vem agora e me pergunta o que vem a ser, o que é educação universal? Educação universal é o link, é o link que tá perdido, né? O link que não é o link que se perdeu para uma sociedade saudável. É o link para criar consciência, essa consciência de realmente entender o que vida é. Então, se você não sabe o que a vida é, não interessa te ensinar como trabalhar, porque isso não vai ter sentido para você. Senão, se a gente não realmente aprende a saber como viver, então é para complementar essa ideia. Se você sabe para que viver e como viver, e se a gente aprende como trabalhar, a gente não vive para trabalhar, a gente vive por um sentido. Então, por isso que para mim a educação universal é essa base para o futuro. Como a Sua Santidade o Dalai Lama falou muitas vezes, menciona muitas vezes, o futuro é educação. Então, educação universal, essa palavra é muito específica para, na verdade, o significado. E significa o que é universal? Nós somos universais, não somos seres universais. Acho que por que somos seres universais? Ele está perguntando para a Ana. Porque dentro do coração a gente está totalmente conectado. Todo mundo não quer sofrer e quer ser feliz, mas além disso, tá essa conexão,
nesse nível mais profundo, estamos todos conectados. Então, ele está dizendo, o Osho está dizendo, o que a gente tem aqui dentro é mente ou alma, ou qualquer coisa que tem aqui, a gente não sabe o que é, mas o que sei que tem aí dentro, essa alma, essa consciência, está ligado com karma. Karma vem com a intenção. Então, isso que é universal. Então, se todos temos isso, todos temos. É como física, the law of physics. Desculpa, a lei da física, a lei da gravidade. Então, é isso que estamos, essa integração. É a mesma coisa para a gente. A gente tem consciência, uma consciência que não tem começo nem fim. Está simplesmente acontecendo. E por isso que somos universais. Somos seres universais, porque somos iguais nessa essência. Então, quando falamos de educação universal, que isso quer dizer é entender isso por um mesmo. A educação não quer dizer você deveria ser assim, se você deveria fazer isso, se alguém falar isso, você só pode responder isso. Isso não é realmente educação. A educação universal é dar as ferramentas para as pessoas que as pessoas possam simplesmente florescer e evolver, entender o seu próprio objetivo. Isso é que é educação para mim. Não sei, talvez eu esteja errado. Não é alguma coisa que você vai liderar ou que você vai pegar alguém e levar. Não, na verdade, aqui tem um monte de coisas, um monte de ferramentas. Não, você faz, você go. A Ana está dizendo, aqui está o mapa, agora você tem que fazer, ir na sua... E o Wilson está dizendo, exatamente, você vai, se você precisar em algum momento, eu posso te ajudar, mas se você, eu posso te ajudar, se você precisar, eu estou aqui. Cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. Isso pode mudar. Por quê? Porque nós estamos mudando, nós estamos evoluindo. Isso são aspectos muito importantes que somos uma pessoa ou uma coisa. Estamos também acontecendo, somos um processo, estamos nos tornando, estamos evoluindo. Então, é muito importante ter esse entendimento. Podemos ter 94 anos, como meu avô, e está aí ainda mudando, ainda evoluindo. Todos os dias ele está falando algumas coisas, tendo ideias novas. Claro, ele tem a sua rotina, mas dentro da sua rotina, ele ainda tem esse espaço de criatividade. A gente não pode parar nessa ideia de nos enganar, que eu sou assim, eu não posso mudar, eu não posso, eu não tenho solução, eu já tenho uma ideia, uma certa idade, eu não posso fazer nada. Isso não faz nenhum sentido, isso é ridículo. A gente está criando nossos neurônios todos os dias. E a Ana pergunta, isso é uma pergunta que eu estava, essa ideia de que nós outros criamos a nossa realidade. Eu realmente sinto que essa ideia de que criamos as nossas sementes kármicas e que isso não tem essa existência sólida, mas isso é muito difícil de saber, porque quando o mundo está o tempo todo mudando, quando as coisas estão enfermas, como a gente traz o coração no corpo e a gente pode estar presente, como a gente pode ter essa distância entre as coisas que a gente está projetando, e como Lama Yeshe falava, essa mente que reflete. Uma das coisas mais importantes que a gente tem, um dos problemas que a gente mais tem é que a gente vive no passado ou no futuro. A gente tem um pensamento, por exemplo. Um pensamento, na verdade, veio de um medo. Todos temos relacionamentos, por exemplo. Relacionamentos podem ser um grande exemplo como a gente se relaciona. Então, eu faço de uma ideia de um relacionamento. Se eu tenho um pensamento que vem de frio, de medo, dentro de uma relação, pode ser qualquer coisa como qualquer coisa
que é baseada na nossa inseguridade, no nosso medo, qualquer coisa que vem, a coisa assim. Então, a nossa o nosso parceiro, a nossa parceira tem que ir para o trabalho e a gente está pensando, talvez eles não estão indo para o trabalho, ou então eles estão falando com ele ou ela está falando com alguém e a gente está pensando, eu não sei quem é essa pessoa, e a gente fica com medo de quem é. Então esse medo vem de um pensamento, mas a realidade disso não vem. Não existe. Por quê? Porque isso vem do futuro. Talvez isso pode acontecer, talvez, talvez, talvez. Então, a gente cria todos esses padrões que, na verdade, não fazem nenhum sentido. A gente realmente checa no presente, a gente tem todas as condições para ser feliz, aqui e agora. E a gente tem também que aprender como utilizar isso de uma maneira boa para utilizar essa questão do futuro, de uma maneira boa. Mas agora a gente cria uma realidade que não existe. E essa realidade vem de pensamentos de pensamentos que vêm de sentimentos como medo, autoestima baixa. Então, esse pensamento surge e a gente se apega e a gente começa a pensar que a gente começa a alimentar e a gente começa a acreditar. Então, nosso companheiro, nossa companheira veio de volta e eles vieram, regressaram a casa, voltaram a casa, e eles trabalharam muito e tudo, e a gente está com aquilo na cabeça, e aí a gente tem um relacionamento negativo. Por quê? Porque a gente acreditou naquele pensamento. Mas a gente, na verdade, deveria refletir nós mesmos, e eu deveria pensar, porque eu, quizá, não seria leal a essa pessoa, e por isso eu tenho esse medo. Então, aí, isso tudo começa a ficar cada vez mais complexo, e um grande problema, que, na verdade, não tem um problema. Se a gente está realmente pensando no aqui, no agora, e a gente não está pensando no futuro, o que a gente quer, o que a gente não quer, isso realmente não importa. Essa questão mais importante. Por que a gente, um dos motivos principais por que a gente sofre. Porque eu quero isso, eu não quero isso. E todo o resto, eu não me importa. Então a gente cria essa mente que eu quero isso. E se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Correto? Então a gente bota essa responsabilidade no nosso parceiro, na nossa parceira, porque esse é o exemplo, né, de relacionamentos, mas pode ser em qualquer situação, em muitas situações diferentes. Mas a gente bota essa responsabilidade nessa pessoa na responsabilidade da nossa felicidade e da nossa não felicidade. Mas isso é temporário. Mas que a gente nem mesmo checa se isso que é temporário, não. Mas a gente está tão apegado a esse conceito que a gente nem mesmo vê. Então, eu não quero fazer muito complicado, mas a ideia uma das coisas, na minha vista, do meu ponto de vista, que as pessoas sofrem é porque criamos realidades que não existem nas nossas mentes. E a gente cria nesses sentimentos que a gente na verdade não conhece, como por exemplo quando vem um pensamento, a gente tem que investigar de onde vem esse pensamento, o que vem, e a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe o que acontece. Ele veio de mim, eu vou amar você se você morar comigo, se você não me amar. Mas então isso é condicional. Então, se você me falar dessa maneira, se você fizer isso comigo, então a gente faz isso toda a nossa vida, especialmente nos relacionamentos. A gente faz isso. Meus avós, eles ficaram juntos, casados por 75 anos. E não é uma tarefa fácil. E o conselho que meu avô me deu, ele me deu foi assim, temos que ceder, né? Tipo, vem, compra, né? Vem, tá bom, você relaxa. E na Inglaterra a gente fala, se você tem uma esposa feliz, você tem uma vida feliz.
Mas o que o Osho está falando, se a gente realmente se apega ao nosso ego, a gente nunca vai ser feliz. Então é muito importante deixar as coisas irem, ser humilde, pensar nos outros. Então todos os nossos processos vão funcionar. Se a gente para pensar nos outros, cadê os nossos problemas? Se a gente não pensa nisso, não, onde estão os problemas? É só um conceito. Claro, mas meu problema é de verdade. Muita gente vai falar, meu problema é de verdade. Por quê? Porque, claro, porque a gente alimenta esses problemas. Mas se você para de pensar dessa maneira, né, não tem esses problemas. Mas como, na verdade, esse nosso corpo ele é afetado por todo esse estresse, toda essa toxina, por toda essa pressão. Claro que é afetado. E o efeito colateral disso é que, claro, o corpo reage a isso. Então, o corpo sofre. Então, na vida, o que quer que seja que a gente faz, que a gente faz, tudo é interconectado. E isso é a base da educação universal. A gente trabalha com emoções, trabalha com tudo que também está nosso entorno, e a gente tem que entender essa relação. E, claro, a nossa mente, a natureza da nossa mente. Nossa mente, claro, pensamentos e que a gente se apega e tudo, e que é isso? Então, principalmente esses pensamentos que são baseados num ego, num sen por isso que é muito importante que a gente tem que deixar esses pensamentos irem. Então, a gente tem que começar a pensar mais nos outros que você mesmo, priorizar mais os outros que você. Então, a sua felicidade vai ser assim. Então, tudo que você dá, você recebe. Então, isso é a educação universal, isso é karma. Todas as religiões têm uma relação com essa ideia de karma. Se você trabalhar duro agora, então no futuro você está criando também condições boas para o seu futuro. Eu acho que todas as religiões, de uma maneira, e karma é só mais um nome, mais um aspecto disso. O nome não é muito importante, a gente tampouco não pode ficar tão apegado, né, a essa ideia. A esses conceitos, ao nome, então a gente só deixa aí, relaxa, a gente está aqui para viver. O que mais? É verdade, a gente está aqui para viver. Ela diz, e a Ana diz, 100%, claro, e vida é compartilhamento. Compartilhar. Se a gente não vai compartilhar, qual é o ponto? Então, a Ana pergunta, quando você vê o que está acontecendo no mundo agora mesmo, e a gente pode ver sistemas políticos, corrupção, abuso em sociedades, pobreza, e estamos olhando para o futuro para plantar novas sementes para o futuro, para uma nova civilização, para a questão do câmbio climático e uma sociedade mais justa. Qual você acha que são as ações mais benéficas que a gente possa utilizar essa essência do que você está falando agora? Quais são as ações que você acha que a gente poderia trazer no nosso dia a dia? Bom, primeiro, se você quer ter a primeira coisa que a gente tem que fazer se a gente quer mudar, a gente tem que mudar a nossa mente. Então, a nossa atitude tem que ser positiva. Se a gente não tem uma atitude positiva, a gente nunca vai conseguir fazer nada, a gente não vai ter um resultado positivo. Não interessa muito bem a ação, não interessa muito a ação, as palavras, se a gente não tem a verdadeira, uma verdadeira intenção. Então, para isso, a gente tem que estar em paz e estar presente com a gente mesmo. Então, o primeiro passo é trabalhar em um mesmo. Então, ter uma atitude positiva todos os dias, para que para que você possa dar individualmente essa energia para o coletivo. Imagina, se você está em retiro por 3 anos, o que você está trabalhando dentro de você é que isso que você está trabalhando vai ter um efeito no coletivo, mesmo que a gente não veja. Está aí. Tem um filme chamado Efeito Borboleta, não sei se vocês já viram. Essa palavra é muito específica, um exemplo muito específico nesse.
que uma borboleta na verdade, voando de um lado do planeta pode trazer um tsunami. Isso é um pouco exagerado, mas isso é para a ideia de trazer o efeito da mente e na realidade. Esse efeito é incrivelmente grande. Então, é muito importante estar muito, muito, muito presente para os sentimentos que estão passando dentro de um. Se você não tem isso dentro de você, não interessa. Se você não tem isso dentro de... Se você pode trabalhar trabalhar dentro de trabalhar muito, trabalhar pelos outros, mas se você não tem essa intenção, esse coração bom, os resultados vão ser sempre os mesmos. Então, esse é o primeiro passo. Realmente entender o seu amor, o seu próprio amor, o seu amor próprio, como ser amor e como incorporar isso. Não estou dizendo que é fácil, essa é uma tarefa de vida, para toda a vida. É claro, a Ana está dizendo, com certeza, eu estou achando, principalmente eu tenho tentado aplicar, testar muito presente no meu dia a dia, então, muito obrigado, Wilson. Jackie will ask ones, is that cool? So one more question and then questions from the floor. Ela está perguntando, desculpa, ela estava perguntando só se vai poder fazer mais perguntas, sim. E ele só queria comentar um pouco mais sobre essa ideia de compartilhar. Se você realmente pensar, eu tenho muita coisa para falar e a gente não tem muito tempo, mas a base de muitos erros ou de interpretações erradas é essa relação que a gente tem com a gente mesmo. Essa relação que a gente tem com a gente mesmo, isso é o problema. Normalmente a gente passa disso, né? A gente, na verdade, não... a gente bota alguma coisa no meio. Isso pode ser um erro, pode ser uma coisa material, pode ser uma coisa conceitual, ou qual tipo de apego, qualquer coisa. Mas essa relação, de botar alguma coisa no meio, entre essa relação com a gente mesmo, isso pode ser um erro muito comum. Quando a gente fala o guru, claro, na verdade, o guru é nosso salvador de uma maneira, porque sem o guru é muito difícil, como a gente pode se libertar do samsara. Mas também a gente não pode também dizer, o guru vai me salvar, o guru vai me salvar, e o guru vai me salvar, eu boto toda essa responsabilidade, então eu não faço nada, então depois 20 anos, depois de 30 anos, eu falo, se eu não mudo nada, então a gente fala, isso é culpa do guru. Isso a gente está, na verdade, utilizando conceitos totalmente de 2000, conceitos do século XX com conceitos antigos. A gente tem que ser muito prático e realista. O guru é incrível, mas a gente não pode botar o guru como responsável por causa das nossas próprias atitudes e as nossas próprias negligências. Isso é um erro muito grande. Então, esse relacionamento entre a gente mesmo, a gente não pode botar e dizer, então essa responsabilidade é eles. É sua responsabilidade. Isso é uma coisa que eu gostaria realmente de falar. Porque você é o responsável por você mesmo. É karma, é destino, eu não tenho opção. Falando assim, não pode. Isso, na verdade, ser um covarde. Então, a gente é como se eu não tivesse opção. Eu estou nas mãos do guru, então eu não tenho o que fazer. Eu só simplesmente vou seguir o guru. Isso, na verdade, não é... Você tem que criar, ter responsabilidade. O guru está ali para ajudar. Então, ele está ali para trazer luz no nosso caminho. Mas o caminho é seu. Então, compartilhar essa relação entre a gente, essa relação íntima nossa com a gente mesmo, a gente vive isso todos os dias. Essa relação é muito importante. Nós somos os nossos melhores amigos. Se a gente não toma conta da gente mesmo, se a gente não tem devoção e entendimento da gente mesmo, vai ser muito difícil a gente expandir isso.
Para mim, isso pode acontecer. Se eu for cozinhar para mim mesmo, quizá eu não vou fazer alguma coisa muito especial, mas se a gente vai cozinhar para outras pessoas, para muitas pessoas. Então, por quê? Porque a gente não faz isso. Essa relação que a gente tem que cuidar, sendo boa ou ruim, é muito importante. Temos que estar consciente disso. Essa relação é muito importante e ser claro nessa relação. E essa educação universal pode nos ajudar dessa maneira. Porque essa relação é compartilhar. Se a gente não compartilhar ali, se não existem outros seres, como a gente pode chegar à iluminação? Como a gente pode ser livrado do samsara? Porque os seres é que nos dão essa possibilidade de praticar compaixão, de praticar bodhicitta. Bom, era um pouco isso. Bom, a Ana está dizendo que a gente está quase no final. A gente está no final desse festival do grande amor, do Big Love, que a gente está festejando 40 anos desde as sementes que o Lama Yeshe plantou, e com todos os indivíduos e todos os grupos que, na verdade, trabalharam tão grande para poder fazer com que isso chegasse aqui agora. Né? O que você acha que as energias deveriam ser focadas nos próximos 20, 40 anos? Quais são as ações mais benéficas, ou qual é as áreas que deveriam pensar? E o outro disse, essa é uma pergunta perigosa para mim. Ele vai dizer, viva a revolução! Na verdade, todos os dias é uma revolução. Todos os dias todos os dias a gente nasce e a gente vai dormir, a gente morre. Isso, na verdade, é uma metáfora da nossa vida. E uma vida é como um dia e uma noite. A gente acorda, a gente está fresco, a gente está jovem, está com vontade, e até quando vai chegando a noite a gente vai ficando mais cansado, e a gente, de repente, né, a gente tem que dormir, ou na verdade a gente morre, e na verdade a gente simplesmente se reencarna de novo. Então, um novo dia é uma nova aventura, nova oportunidade de aprender. A gente encontra milhares de informações, de imagens ou de sons, qualquer tipo de coisa que a gente está criando a realidade a cada segundo, e principalmente a informação que a gente recebe. Então, isso é muito... como a gente interpreta isso, a gente interpreta a realidade de acordo com os nossos sentidos. Então, todos os dias são novos. Então, eu sou assim, eu já fiz tudo, hoje eu não tenho que fazer nada. Hoje eu não tenho que fazer nada. Você não pode. Todos os dias tem tantas coisas interdependentes e aspectos interdependentes da nossa vida que a gente tem que manter para a gente poder estar vivo, que a gente tem que... Isso é uma revolução. Dessa maneira, isso é uma revolução. Porque a gente tem que estar adaptando, a gente tem que estar aprendendo, a gente tem que estar preparado e consciente. E essa ideia de estagnação, isso é assim, e sempre foi assim, a gente não tem que mudar nada, a gente não tem que melhorar nada. Essa é um erro muito difícil, porque a gente não vai conseguir realmente evoluir propriamente. Porque no dia que a gente está morrendo, a gente pode aprender, a gente está aprendendo o processo de morrer. Não tem um dia que a gente não está aprendendo, que a gente não tem que estar inovando, sabendo tudo, e inventando, e improvisando e adaptando. Então a gente pensa, não, então eu tenho 30 anos, eu tenho 40, 50, 60, pronto, é isso, pronto, agora eu não posso mais fazer nada, não posso mais viajar, não posso mais descobrir outras coisas. Não é verdade. Todos os segundos da sua vida é uma oportunidade para aprender, para ser quem você quer ser, para servir os demais e ser de benefício a todos os seres. Então, para ser amor, então aprender outras coisas. Então, a gente está, na verdade, eu gostaria de aprender muitas coisas como design do interior. Ele está dizendo, mas por que não? Isso não é Dharma, mas é alguma coisa que a mim me interessa.
É assim. Essa é a minha resposta para a sua pergunta a gente tem que a gente tem que estar fazendo a revolução todos os dias. Sem relaxar, sem dizer, pronto, já fiz agora o meu trabalho. Não, porque se você está com medo da morte, se você também está com medo da vida. Porque morte e vida é parte do mesmo processo. Se você está com medo da morte, você também está você também tá não querendo, você está também com medo da morte, com medo da vida. Então, se você está com medo, eu não quero morrer, não sei o que, não vou pensar na morte. Não é ser assim, é simplesmente ser realista. Simplesmente pensar que as coisas são impermanentes, nada é impermanente. Só a única coisa que é permanente é espaço. É o espaço, então, graças a isso, a essa impermanência que a vida existe, então a gente tem que apreciar, entendendo isso, a gente pode, na verdade, viver, e esse corpo simplesmente é impermanente também, vai virar comida de vermes, né? Então, todos os momentos que a gente está nessa vida são importantes e cruciais, que a gente tem que entender que não tem tempo para procrastinar. Muito importante também. Eu só vou perguntar uma outra última pergunta, porque está me vindo agora, a Ana está dizendo. E você falou sobre isso antes, e eu sinto muito difícil, e que você está tentando mudar a sua maneira de viver, você está tentando estar mais em acordo com o ambiente e com a natureza, mas a gente vive numa sociedade que tem sistemas que a gente dá consentimento ao nosso governo e todas essas corporações, essas empresas, e claro, você pode tentar comprar ecológicos e tudo, mas toda essa estrutura e esses sistemas em torno. Mas se eu pergunto se a gente deveria, então, o quê? Transformar desde dentro ou desfazer esses sistemas? O que você acha? Eu acho que um exemplo bom é lixo. Tem pessoas que conseguem utilizar todo o lixo que elas utilizariam no antro dentro de um pequeno pote, né? E eles explicam por que eles acumularam essa ideia de por que eles acumularam todo esse lixo. Tem uma outra coisa que eu gostaria também de pensar, que é nosso estilo de vida. No meu caso, eu gostaria de poder mudar, mas muitas vezes não temos iniciativa suficiente para realmente poder em prática. Mas muitas vezes que eu queria tipo, na verdade, eu queria morar no meio de uma floresta, mas a gente não tem muitas das facilidades que a gente não teria muitas das facilidades que a gente tem agora, que são muito, muito boas. Então, na verdade, eu estou sendo um pouco egoísta, porque eu gostaria de ter essas facilidades, ao invés de estar vivendo numa floresta. Então, de uma maneira, eu sou um pouco hipócrita. Eu tenho um carro, sabe? Então, eu sou hipócrita nesse sentido. Sim, eu sou hipócrita. Mas a Ana está dizendo, todos somos hipócritas. Essa é a coisa do que eu penso. A energia que a gente usa é para tentar fazer coisas boas e tentar ajudar as pessoas, mas o equilíbrio desse consumo e a gente poder neutralizar o nosso carbono, emissão de carbonos. Claro, mas a gente está tentando viver num mundo onde a gente pensa que no futuro todo pode ser um pouco mais coletivo, onde a gente possa compartilhar um carro, compartilhar casas. Por exemplo, essa é uma frase que eu gosto muito. E se é grátis, você é o produto.
Você entende esse conceito? Se alguém está te oferecendo alguma coisa de graça, você é o produto. Então, como que eles estão fazendo? Eles estão, na verdade, utilizando você com a publicidade, o marketing. Então, não é verdade grátis, porque você é o produto. Esse conceito é muito importante, porque a gente nem mesmo percebe que a gente está dando o nosso conceito, o nosso consentimento para a nossa vida, da nossa vida, nossa própria existência. Na verdade, as pessoas ganham dinheiro só pela nossa existência. Tem um grande amigo meu que se chama Eric, ele é fundador de uma coisa que se chama informação tribal data. Eu acho que você dá o seu consentimento, eu não sei se é privado ou não, mas é informação, coletar informações, né, dados. Então, ao invés de ganhar dinheiro para grandes corporações, você simplesmente assina um consentimento e você escolhe o que tipo de publicidade você quer receber e assim eles recebem dinheiro. Então e o que eles estão fazendo com esse dinheiro? É plantando árvores em Madagascar por 10 centavos. E eles têm agora ativos em Espanha e Inglaterra. E a gente quer fazer uma colaboração com eles também, com essa organização global de plantar árvores do oceano. Então, a gente está agora entrando numa nova era. A gente tem que empoderar a nós mesmos. E a gente tem que temos que nos informar onde está o nosso poder, né? E como utilizar de uma maneira como a gente quer utilizar, como a gente quer impactar o mundo de uma maneira boa, e não simplesmente deixar com que as pessoas utilizem esse poder e façam o que eles querem e que possam fazer esse movimento mais materialístico e consumidor. E a gente tem que se informar muito. Hoje em dia tem muita informação e muita desinformação. Eu recomendaria mais livros do que internet. Isso é o que o meu avô diz. Esse é um conselho do meu avô. Não tenta aprender nada falando com seus amigos e com seus coisas. Você não vai. Se você quer aprender alguma coisa, leia livros. É assim que o meu avô fala. Muito obrigado, isso foi muito útil. A Ana falou, muito obrigado, realmente foi ótimo. Vamos abrir para algumas perguntas. E você está feliz por fazer outras? Hey, Victoria. Hi, is Jackie all right? Is she unmuted? I think so. Okay, great. I'm muted. Okay, Osa, you've got a number of questions that have come in from the audience. Number one, could you please explain the relationship? Você poderia explicar a relação entre a educação universal e o Dharma? Was the question clear? A pergunta foi clara? Dharma e educação universal. Muitos de vocês sabem também SE Learning educação emocional, ética e social, que é, na verdade, uma união entre a Santidade Dalai Lama e uma universidade de Emory nos Estados Unidos, essa união, e claro, Dharma também está aí. Mas o que é Dharma? Dharma é uma coisa universal. Não é... Dharma não quer dizer que é só tibetano, só os que seguem o Buda. Antes do Buda, Dharma já existia. É uma técnica universal que funciona perfeitamente com o nosso ser universal. Não é que, de repente, que Buda chegou e inventou essa técnica. Não, essa técnica sempre esteve. Ele descobriu isso e compartilhou isso com a gente.
essa técnica e a informação dessa técnica e para entender o meu próprio potencial e de minha própria mente e descobrir e tirar as capas da natureza da mente, nossa mente clara, isso você pode chamar de Dharma ou de qualquer outra coisa. Desde que você siga essa técnica, você pode chamar de Dharma. Então, várias pessoas têm diferentes maneiras de dizer como essa técnica funciona. Então, se torna muito relativo nessa vez. Não quer dizer que Dharma é uma coisa, porque é uma coisa universal. Dharma é uma coisa para cada pessoa. Para mim, Dharma é uma ferramenta perfeita para trazer felicidade para todas as pessoas. Mas como que me traz essa felicidade? Como que me traz essa felicidade? Como eu posso? Porque eu posso ver positivamente as situações. Essa é que me oferece essa ferramenta de como ter uma vida mais rica, e como eu posso ajudar outros. Isso que Dharma, isso para mim é o Dharma. E a regra de ouro para Dharma é sempre a mesma. Não. E uma coisa que você não gosta para você, não dê para outros. E uma coisa que você gosta, não. Então, se você não pode ajudar, pelo menos não também faça mal às pessoas. Então, essa relação entre Dharma e educação universal, eles têm a mesma intenção, o mesmo objetivo, de dar a nós essas ferramentas para que a gente possa florescer. Como você pode ser positivo quando você vê as notícias e os problemas no mundo? O que pode ser feito? Como eu falei, se você não fala com você, é muito difícil. É muito difícil você ter qualquer tipo de impacto de qualquer maneira. Por exemplo, um erro. Por exemplo, ver televisão. Algumas pessoas você vê televisão e você se torna depressivo. Não é que a televisão está te depressando, você está deprimindo a você mesmo. Você começa a estar irritado, se perder a paciência. Não é que essa pessoa te fez perder a paciência. Você perdeu a paciência com você mesmo. Quando você fica com raiva, você fica com raiva porque você tem raiva. Você está em raiva com você mesmo. Você está com raiva com você. Isso é uma reflexão própria, uma autorreflexão. Sempre volta para a gente mesmo. Nesse aspecto, a maneira de realmente ajudar, como as pessoas podem ajudar, é não deixar ser afetado por isso. Não é uma falta, não é culpa da televisão, não é culpa das notícias, não é culpa do sofrimento das pessoas que estão no samsara. É por causa da maneira que a gente vê. Não sei se eu estou me explicando. É perspectiva. Se a gente transforma a nossa perspectiva, a gente transforma a nossa vida. Claro que é importante a gente ser informado, entender a situação do mundo, mas isso não quer dizer que agora a gente tem que ser depressivo e infeliz, porque a gente simplesmente está criando a mesma coisa, repetindo. Isso, a Ana está dizendo, isso é um ponto tão bom, porque, na verdade, um dos palestrantes, o Craig, fala que a gente está gerando as nossas próprias emoções, e um dos exercícios que ele faz, que eu sempre fiz com pessoas jovens, é que a gente olha uma planta e a gente genera, a gente fala alguma coisa positiva sobre a planta, é tão bonito, nossa, a planta é tão verde, são bonitos, e a gente de repente fala alguma coisa neutra, e de repente a gente fala alguma coisa ruim sobre a planta. Isso tem, na verdade, sido uma das ferramentas mais importantes para as pessoas reconhecerem que a gente está fazendo isso com a gente mesmo. Porque, na verdade, você está falando da gente, quando eu estou, na verdade, tentando machucar alguém, a gente está machucando a gente mesmo. Quando eu estou tentando criar essa energia negativa, na verdade, a gente está criando para a gente mesmo. Então, essa relação com a gente mesmo é muito importante. Muito importante. Então, se eu vou ver televisão,
Minha intenção ao ver televisão é para ter informação, para ter essa energia de querer trabalhar mais. Eu não deixo a televisão me deprimir, nossa, toda essa, eu quero desistir, não tem solução para a humanidade. Eu não estou dizendo que tem uma solução para a humanidade, mas eu não deixo que isso me deprima. Eu acho que isso não deixa que a gente destrói a gente mesmo. A gente tem muita inteligência, então a gente destrói a gente mesmo. É muito quase sarcástico e irônico de uma maneira, mas é quase na natureza da mente humana, mas talvez não. Isso não me deixa depressivo, simplesmente me mostra uma maneira de ser mais realista. É claro, é horrível como eles estão destruindo a Amazônia, e agora estão pensando no Covid, então, tipo, nossa, então a gente não está dando atenção para a Amazônia. Então, é horrível, mas isso também é um reflexo da nossa própria mente, porque a gente também está fazendo isso com a gente mesmo. Então, se a gente pode neutralizar e ter essa perspectiva da vida de uma forma positiva, então a gente pode se transformar nisso. Então, nós somos o ingrediente ativo dessa transformação. Quando a gente vê alguma coisa, a gente vê uma coisa que é depressiva, porque alguma coisa ruim está passando, isso não é realista. Porque no final estamos sempre felizes, porque a nossa natureza é ser amor e compaixão. Então, a Ana está dizendo, passar tempo na nossa própria natureza. Então, essa perspectiva que a gente tem do mundo, o Ossel fala, é uma escolha, dependendo da maneira que você quer ver o mundo, depende de você. Já passamos um pouco do tempo. Vamos fazer as outras perguntas, e ele falou, eu tenho todo dia, vamos fazer quantas vocês quiserem. Eu também vou falar agora que o Ossel vai também falar no dia 5 de dezembro, ele vai falar às 12 horas, no horário eu não sei o horário, se é do Brasil, se é 12 horas, talvez talvez. Mas a Jack está botando o link no chat, e se alguém quer ouvir mais o Ossel, ela está dizendo, esse foi um sorriso lindo do Ossel. Então, tá no chat, para as pessoas de português que querem ver, tá no link. Ela está dizendo que é 12 horas. 12 horas às 12, ao meio-dia em Miami, e na Espanha é às 6. 6 da tarde na Espanha, 5 da tarde na Inglaterra, e às 12 horas ao meio-dia em Miami. No Brasil, acho que vai ser 1 da tarde. Se você pode falar um pouco, se pode falar que isso justiça social e justiça social e justiça ambiental são a mesma coisa que educação universal. E ele está perguntando o que exatamente é. Então, a Ana está explicando. Justiça social, justiça do meio ambiente, quer dizer, quando as pessoas que estão buscando, né, contra a questão raciais, que estão buscando justiça justiça na sociedade. E ele está dizendo, bom, não sei se a gente nunca vai ter justiça social, justiça na sociedade, mas eu acho que o poder, talvez que a gente nunca vai ter justiça no mundo, né? Eu acho que a justiça, as pessoas no poder, se não tiverem amor, elas nunca vão ser justas. Então, na verdade, tem que ser. Ele está dizendo que as pessoas que têm poder, elas só querem pensar, na verdade, em ficarem ricos. Então, a satisfação deles nunca vai ter limite. Então, assim, elas nunca vão parar.
é uma contradição enorme, é um grande caos. A primeira coisa que a gente tem que entender muito claro qual é a situação que existe agora e nos informar, não para ficar depressivo. Quando a gente tem um pouco isso mais assim claro na nossa cabeça, então a gente pode pensar como a gente quer ser. Primeiro começando com a gente mesmo. Se a gente não começar com a gente mesmo, não faz nenhum sentido. Eu projeto isso, eu penso isso, eu quero aquilo, essa pessoa deveria fazer isso, isso deveria ser isso. Mas se a gente não trabalha na gente mesmo... E a Ana está perguntando, e se a gente trabalha da gente mesmo? Claro, pensando, né, que patriarquismo, que vidas negras sim são importantes. Se a gente está, na verdade, pensando que tudo isso é criado pela sociedade branca, né? Como as pessoas devem ele está falando colonialismo, imperialismo, tudo isso são baseados, essas estruturas que algumas pessoas em cima têm o poder, né, e que todas as pessoas abaixo são simplesmente trabalhadores e que o dinheiro simplesmente vem para cima. Isso é uma estrutura que vem sendo utilizada por milhares de anos. Claro, agora ele estava falando, agora são muito bem informados. Bom, não sei se bem informados, mas temos mais informação. Temos mais informação, então temos que saber como filtrar essa informação também. Porque se a gente não filtrar essa informação, a gente também faz esses erros. Então, a gente... mas ser efetivo para não tomar as razões ruins. Então não vai ser, se o mundo não vai ser justo, então eu não faço nada. Então, na verdade, eu penso, não, mas então eu vou participar e eu vou aportar alguma coisa boa. E se nós, devagar, vamos fazendo isso, porque o poder está nas pessoas, então cada um no coletivo. Mas o individualmente não tem nenhum poder. Mas o poder... se todo o planeta seguisse o exemplo do Butão, eles são realmente interessados na felicidade, que é a coisa mais importante de um governo. E a Ana está dizendo, deveria ser. Que, na verdade, existem mais pessoas que trabalham, comerciante, não é comerciante, mas que políticos. Então, nessas pessoas, os políticos deveriam estar trabalhando para o povo, essas pessoas deveriam ser, os políticos deveriam ser músicos, artistas, pessoas reais, pessoas que veem realmente do coração, que tem um entendimento de compaixão, que tem aspectos de comunicação, esses aspectos, esses valores básicos da vida. Uma pessoa que está assim, e que pessoas que, eu vou ser poderoso, eu vou ser muito dinheiro e eu vou trabalhar por 4 anos e depois eu não quero saber de nada. Esse aspecto é nosso erro de deixar isso acontecer. E deixar que isso seja organizado dessa maneira. Nós, como humanidade, estamos com esse erro durante sempre. E ela está dizendo, claro, quando você fala de democracia, é pelo povo, do povo, desde o povo, né? Então, as pessoas nunca trabalharam tanto. Então, assim, as pessoas que trabalham nos governos, elas não têm nenhuma ideia do que é como as pessoas no dia a dia, nas pessoas normais no dia a dia. Então, é um pouco uma ironia. Claro, porque ele está dizendo, claro, mas aqui tem interesse para algumas pessoas, porque as pessoas querem que funcione dessa maneira, né? Algumas pessoas querem que a coisa continue funcionando assim, e a gente simplesmente segue isso. A gente não sabe nenhuma alternativa, nenhuma forma alternativa de seguir isso. Então, a gente não pensa nisso. Aí a gente está falando, ele está falando do canudo, né? A gente usava canudo plástico é uma coisa de... Aí a gente, na verdade, a gente não usa. Então a gente simplesmente adapta o que as pessoas dão. Então simplesmente dão,
Então a gente pensa, fazem a mesma coisa como uma música. As pessoas falam, essa música é muito boa, muito boa, muito boa. Essa é uma música muito ruim, na verdade. Mas a gente está tão bombardeado por isso e a gente acredita. Mas a gente tem tantas músicas incríveis e boas, mas que as pessoas que estão cantando essas músicas, estão criando essas músicas, não estão conectados com essas empresas. Então elas na verdade não tem nada a ver com a qualidade. Não é mais oferecer o melhor. A gente simplesmente consumo, né? É simplesmente muito importante começar desde do nível individual. Do nível individual é muito importante começar. Por exemplo, essa sexta-feira eu só vou comprar, a partir de comprar, eu só compro de uma pessoa que planta orgânicos, de uma pessoa aqui perto. Claro, eu tenho essa opção de comprar no supermercado. É porque eu tenho essa opção, mas se eu me visse numa cidade que eu não conseguiria. Mas aqui eu tenho essa opção de uma pessoa aqui do lado que simplesmente planta orgânicos. Esse é um exemplo que eu estou utilizando. Eu vou tentar caminhar ao máximo que eu puder, não usar o carro. Pequenos detalhes juntos se tornam uma grande coisa. Passo a passo. Esse é um conselho tão bom. Tem algumas perguntas. Algumas perguntas que estão muitas aqui que a gente pode quiçá levar para outros dias, mas uma coisa que você diria para um jovem que está depressivo e suicida, o que você falaria para esse jovem que está nesse estado? Ele disse, espere um pouco. É o que eu falava para mim quando eu estava suicida. Eu passei, depressão é uma coisa de verdade, eu passei por isso. Muita gente pensa que é só um conceito, mas é verdade, é uma coisa de verdade, real para muitas pessoas. Um problema, porque eu sofri depressão por muitos anos durante a minha vida. Claro que isso depende das pessoas, de cada pessoa. O que eu posso dizer? O que você realmente pode dizer? É um abraço, um conselho. Para mim, a coisa é simplesmente escutar uma pessoa assim. Uma pessoa que está sofrendo não quer escutar o que você tem que falar, o seu conselho. Eles querem simplesmente tirar isso tudo de dentro, tirar esse sofrimento de dentro. Eles querem ser reconhecidos. Eles querem dizer, eu existo, eu valho, eu tenho meu valor. E simplesmente, então, uma coisa é escutar. E não fala, não fale, escute. A Ana tá também dizendo. Claro, você pode dar alguns conselhos, você pode escutar quando você escuta, você pode falar alguma coisa, mas não querendo dar muitos conselhos, mas é simplesmente entender o lado daquela pessoa. A Ana está dizendo, reconhecer isso como normal, né? Todos temos é uma coisa normal, que todos temos essas questões. Todos experimentamos. O Osso está dizendo, estamos no Sansara, né? Quando a gente começa a entender que a gente está no Sansara, que a gente está nesse ciclo de morte, de vida e morte, e que nesse nosso apego, quando a gente começa a entender isso é normal que isso acontece na vida. Claro, se fosse só bom, a gente não valoraria isso. Então, isso é parte por isso que o que faz a gente ser um ser humano. Se a gente fosse simplesmente um animal, a gente não teria a possibilidade de praticar o Dharma. E se a gente fosse um Deus, a gente tampouco poderia praticar, porque a gente está simplesmente no pure realm e tudo. E
a gente está saindo em êxtase, então a gente não tem esse conceito de sofrimento, e o animal a gente tem muito sofrimento, então os nossos méritos, quando os nossos méritos terminam, quando a gente é um Deus, a gente vai diretamente para o inferno, e quando a gente tão sorte a gente ser seres humanos, porque a gente tem essas duas partes, né? A gente tem essa parte de sofrimento e de êxtase, e entender e valorar o que a gente tem, e o que a gente não precisa, né? O que é o nosso egoísmo. Isso é o principal causa do nosso sofrimento, esse centramento, esse egoísmo, né? Nossa, muito obrigado. Should we have one more? A Ana pergunta, será que a gente pode ter uma mais? One of the songs, possibly. E a gente pode botar uma música e depois a gente pode pedir para a Vitória fechar. A última pergunta é, quando alguém corta com a confiança, quando a gente perde a confiança, quando alguém explora os nossos próprios limites, e como a gente quando alguém alguém quebra a nossa confiança, como a gente lida com isso no nosso dia a dia? E o Osel falou, isso é karma. Não, eu estou brincando. Não, isso é muito importante, mas isso é muito relativo, e que isso é muito depende de cada indivíduo, então cada relação também, mas quando a gente quebra a confiança, quando alguém quebra a confiança, também percebe da sua perspectiva. Eu tenho limites muito grandes quando alguém pode quebrar a minha confiança. Uma pessoa que quebra a minha confiança muitas vezes, mas eu sempre tento fazer com que essa confiança, porque eu quero confiar, então eu tenho um limite muito grande. Eu quero dar oportunidade para essas pessoas. Mas, de uma mesma coisa, questão, eu também tento, de uma forma mais prática, ter um pouco de limite. Essa pessoa teve muitas oportunidades e realmente não valorou e não respeitou essa oportunidade que eu estou oferecendo. Então, eu também corto. Isso também se chama amor próprio, respeito próprio. Porque se eu estou dando energia para uma pessoa que realmente não aprecia e simplesmente pensa que sempre vai ter isso, é contraprodutivo para mim e para essa pessoa. Então, nesse sentido, você tem que saber quando cortar. Isso também ajuda a outra pessoa também a ter responsabilidade. Porque em espanhol a gente tem essa expressão que diz, a confiança é nojenta. A confiança é nojenta. Parece muito estranho, mas se você realmente pensar, é verdade. Eu adoro usar os exemplos. Quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, quando você está começando uma relação pela primeira vez, o que você está tentando fazer? Está tentando impressionar, dar uma versão sua, que na verdade não é verdadeiramente sua. Tentar dar a melhor versão sua, mostrar a melhor versão sua. Talvez a primeira semana, o primeiro mês, ser muito respeitador, ser muito considerador, muito atencioso, adapta muito fácil, porque você quer aparecer de uma certa maneira, que você quer dar essa imagem de ser dessa maneira. Mas, na verdade, eu estou pensando sobre mim mesmo, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero que essa pessoa se sinta, pense que eu sou legal, que eu sou bom dessa maneira, então eu me sinto bem. Mas chega um momento que você já conhece essa pessoa, que você começa a olhar outras coisas e outras pessoas, você quer, se você é um pouco e você realmente não pensa, mas não quer saber o que essa pessoa pensa ou não pensa, e você deixa as dificuldades, essas coisas ruins virem para fora. Então, essa é quando, na verdade, a pessoa perde a confiança. Porque a gente não tá mais nem aí. E essa confiança a gente sempre tem que estar aí, porque a gente sempre deveria ser o nosso melhor eu. Com quem quer que seja, não só por causa dos outros, mas principalmente porque essa é a
que a gente deve ter com essa relação, com esse comportamento com a gente mesmo, essa visão, a nossa melhor visão de a gente mesmo para a gente mesmo. Então, não importa se seja uma vez que a gente vai ver a pessoa em 5 anos, é que cada dia, o meu avô, eu aprendi isso do meu avô pode ser um pouco tóxico e um pouco negativo, mas ele sempre neutralizava isso, porque ele sempre era positivo. Então, minha avó ia gritar, ia estar falando sobre isso, e meu avô ia estar tão relaxado, tão calmo, que ele ia simplesmente transformar a minha avó. Então, a minha avó ia relaxar também. Então, nesse sentido, ter uma atitude correta com um mesmo, não com os outros. A aparência não é importante. Bom, para algumas pessoas é a coisa mais importante, mas para a minha percepção, a aparência não é mais importante. A aparência é o quê? A aparência é falso, né? O que é importante? Seus valores interiores, né? Isso é o mais importante. Se você não trabalha nisso, o que é? Então, se você vai julgar alguém, você está simplesmente julgando a você mesmo. Porque você, na verdade, você está julgando porque você não se conhece tanto assim. Esse é o meu conselho, nesse caso. Quando alguém rompe com a sua confiança, né? Quebra com a sua confiança, e depende de quantas vezes eles quebraram a sua confiança, se foi produtivo ou não, se é produtivo ou não, você continuar oferecendo essa confiança, né, nesse sentido. Então, a ideia, não basear as suas decisões de como eles vão racionar ou não, mas como a sua intenção, qual é a sua intenção, o que você quer, o que você quer chegar e quem você quer ser. Se você vai depender de como as pessoas vão reagir a você, a gente está perdido. Então, a gente não tem a nossa vida nas nossas mãos, a gente está sempre dependendo dos outros. Então, a gente tem que ter responsabilidade, ter o nosso poder, a gente não pode dar o nosso poder para as outras pessoas. Ah, porque a pessoa vai explodir, vai reagir dessa nossa... Ah, porque então eu vou reagir assim. Então, a gente está dando o nosso poder para as outras pessoas. Me entendem? Então, sempre aqui dentro. Dentro aqui dentro. E seja leal a você mesmo. Não tenta pensar nos outros, não tenta pensar nas outras pessoas, porque no final as pessoas as pessoas são muito egoístas, as pessoas só estão pensando nelas mesmas, então elas não vão pensar em você. Então eu sou assim. Então as pessoas na verdade não se importam quem você é, se você quer o que você quer ser, elas querem saber quem elas são. Eles podem pensar, fingir que querem, mas o que elas, na verdade, o que a gente tem no final somos nós mesmos. E é que a gente tem que cuidar disso, de nós mesmos. Quando a gente trabalha nisso, então a gente pode realmente começar a cuidar dos outros. É muito sutil o que eu estou tentando explicar aqui, mas que a gente tem que ter, que a gente porque as pessoas podem também interpretar de maneiras erradas. A última pergunta. A última pergunta. As pessoas querem saber como que eu consigo uma camiseta. Uma camiseta. A camiseta que eu estou utilizando. E ele estava como meu professor, porque teacher and t-shirt, não em inglês. E ele falou, eu comprei no Vajrapani, que é um centro na Califórnia. Eu acho que o Vajrapani mas tem tem várias camisas assim, mas a Jack está dizendo que é muito especial porque é a escrita do Lama Yeshe. Muito bonita, muito bonita. Ele falou que a gente pode encontrar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Desculpa para minha ignorância e meus erros e minha mente pequena, minha mente. Por favor, eu estou aprendendo, então, por favor, me ajudem a melhorar e aprender. Eu estou aprendendo com você e eu estou aprendendo com você, de vocês. Muito obrigado por me dar essa oportunidade. Thank you, Osel. Thank you, Anna. Muito obrigado. Muito obrigado, Osel. Obrigado, Ana. Muito obrigado, Check. Foi tão inspirador, foi tão incrível. Todas as pessoas dizendo no chat, muito obrigado por tudo.
E eu acho que agora a gente tem uma música, e ou se a gente, ou se alguém quer fazer algum tipo de reeducação, de dedicação. Buddhist dedication. O Ozil está perguntando, dedicação budista ou dedicação da educação universal? Então, So let us dedicate vamos dedicar our space, nosso espaço, our energy, nossa energia, our time, nosso tempo and our intention e nossa intenção to benefit para all living beneficiar beings todos os seres in all sencientes, dimensions, in all times. em todas as dimensões e todo o tempo, e em todos os universos. Thank you. Thank you, muito obrigado. Maybe that was a bit dharma. Isso acho que foi um pouco Dharma, essa dedicação. E aí tá assim. It was so good, Ozil. Thank you. E agora, muito obrigado, isso foi muito bom. That's it, everyone. We're going to play this music. A gente vai botar essa música. Everyone, big love. Muito obrigado. A gente vai botar a música e muito obrigado a todos. Yeah, it's a very good point. Kindness, the warm heart, the most important aspect. O importante é compaixão e Is kindness. cuidado e compaixão e carinho. So thank you, everyone. Thank you, Osal. It was such an inspiring talk. That was Muito so obrigado a todos. Foi uma confidence building. So uma thank palestra you. tão interessante, Massive, tão felt special incrível. for me, and I know everyone around the É, world appreciated it. And I get messages it's being streamed all over Facebook. So thank you, thank you, thank you. And thank muito you. obrigado a todos. Muito obrigado a todos por todas as pessoas participarem de todos. Isso foi aqui o Big Love. Muito obrigado a todos. E mandando um Big Love para todos. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, queridas. Obrigado. Obrigado, Todos. Muito obrigada. Amazing. Well done. Wonderful. Thank you. Thank you, Well Carlton, done. for your Gracias. Gracias a todos. Ángela. Obrigado, queridos. Thank you so much. Obrigado. Ángela. Hey, hola. Hola. Adiós. Gracias, desde México. Everybody. Gracias. Gracias. Gracias, Lama. Gracias. Thank you. Ciao. Bye bye, everybody. Bye Thank you bye. so much.